Olá, demagogia com sangue de um lado, paspalhão do outro. Pois é, a política brasileira pegou fogo nos últimos dias com um embate bem direto entre o ministro Guilherme Boulos e o governador Cláudio Castro. Hoje a gente vai fundo para entender o que causou essa troca de farpas e, mais importante, o que ela diz sobre o Brasil de hoje. Então vamos lá, vamos colocar os personagens em cena. De um lado, a gente tem Guilherme Boulos, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Do outro, Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro. A colisão entre os dois foi pública, foi pesada e foi bem direta. Ok, vamos direto ao ponto. Foram essas as palavras que incendiaram o debate. De um lado, Boulos com uma acusação seríssima, falando sobre o uso da violência. Do outro, Castro com uma resposta assim, curta e que esbanja desprezo. Mas a pergunta que fica é, o que exatamente levou a esse confronto? Essa é a pergunta-chave, né? Pra gente entender essa briga. Não tem jeito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para um evento bem trágico que foi o verdadeiro estopim de tudo isso. A raiz dessa tensão toda, pessoal, está numa operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma operação que, olha, definitivamente não passou despercebida e que trouxe consequências muito graves. E aqui está o número que chocou o país. 121 mortes. Esse foi o resultado da operação policial do dia 28 de outubro. É um número gigantesco e que, claro, colocou uma lupa enorme sobre toda a estratégia de segurança pública do Estado. Foi exatamente nesse contexto que o ministro Guilherme Boulos apareceu com a sua crítica. E ele não economizou nas palavras para atacar o que ele vê como a política de segurança do governador do Rio. Essa aí foi a declaração completa. O Boulos soltou essa afirmação durante um evento do governo federal lá em São Paulo. Basicamente, ele acusou o Castro de usar a violência como uma ferramenta política e de colocar todo morador de comunidade no mesmo saco. A linha de raciocínio dele tem dois pontos centrais. Primeiro, ele diz que falta coragem para enfrentar quem realmente comanda o crime organizado, os chamados peixes grandes. E o segundo ponto, ele acusa governadores alinhados ao bolsonarismo de terem essa tendência de tratar todo mundo da periferia como se fosse criminoso. E olha, antes da gente ver a resposta do Castro, só um recadinho rápido. Entender essas conexões, esses bastidores da política, é exatamente o que a gente busca fazer aqui no Opa News BR. Se esse tipo de análise te ajuda a entender melhor o cenário, considere se inscrever no nosso canal para não perder nada. Agora sim, vamos ver o outro lado da história. Algumas horas depois das falas do Boulos, claro, o governador Cláudio Castro foi perguntado sobre o assunto e a resposta dele foi, bem, vamos dizer que foi bem objetiva. E foi isso. Curto e grosso. Sem entrar no mérito, sem contra-argumentar, só uma pergunta retórica para desqualificar e um xingamento. Foi uma resposta que claramente buscou invalidar o crítico em vez de debater a crítica em si. Então a gente chega no ponto crucial. Essa troca de farpas não é só uma briguinha pessoal entre dois políticos. Ela é, na verdade, um retrato de um conflito muito maior sobre visões de mundo e, principalmente, sobre o futuro da segurança pública aqui no Brasil. No centro dessa disputa toda, a gente tem esses temas gigantescos aqui. A questão da violência policial, o eterno debate sobre qual é a melhor estratégia para combater o crime, a polarização política que joga gasolina em qualquer fogueira e, lá no fundo, a questão de como o Estado trata as populações das periferias. No fim das contas, esse embate entre Boulos e Castro joga no nosso colo essa pergunta fundamental. É o grande dilema que está no coração do debate sobre segurança no Brasil. Não existe resposta fácil, mas a discussão é mais do que urgente, é necessária. Para continuar acompanhando os principais debates do país com análises diretas como esta, fica o convite. Não se esqueça de se inscrever no canal Opa News BR aqui no YouTube. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.